Se você não me escutar hoje, não haverá amanhã. Deus está implorando. Sabe aquela sensação inquietante, como se algo além da sua compreensão estivesse tentando te alertar? Como se uma voz suave sussurrasse no seu coração dizendo: filho, eu preciso falar com você, agora. Não ignore isso, porque talvez, se você não escutar hoje, amanhã já seja tarde demais. Há momentos em que o chamado divino não chega como um trovão, nem como um milagre visível. Ele chega no silêncio, nos dias cinzentos, naquela madrugada em que você sente que ninguém mais entende o que passa dentro da sua alma. E justamente aí, Deus está implorando por sua atenção. Não pense que é coincidência você estar aqui ouvindo essa mensagem agora. Nada é por acaso quando se trata do agir de Deus. Talvez essa seja a resposta que você tanto pediu nas suas orações. Talvez essa seja a porta aberta que você tem ignorado. Uma mensagem urgente que o próprio Deus está colocando diante de você neste exato momento. Neste vídeo, vamos conversar sobre o poder da decisão. A importância de ouvir o chamado divino mesmo em meio ao caos, e o quanto sua vida pode ser transformada quando você para de esperar o momento perfeito e simplesmente age. Deus quer o seu coração hoje, não amanhã. Ele quer o seu desejo sincero, não a sua perfeição. E sabe qual a melhor parte? Se você der o primeiro passo, mesmo que inseguro, Ele fará o restante. Agora, antes da gente seguir, quero te fazer um convite. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa ouvir a voz de Deus. Essa pode ser a chance de salvação de outra vida, não apenas da sua. E anote bem esta frase: se eu não ouvir a voz de Deus hoje, posso não ter outra oportunidade. Escreva essa frase nos comentários agora. Deixe registrado o seu compromisso. Mostre para o mundo e para si mesmo que você está ouvindo, que você está pronto para responder. O chamado de Deus. Quantas vezes você já sentiu aquela inquietação silenciosa? Um incômodo sem nome, como se algo estivesse pedindo sua atenção, mas você não soubesse exatamente o que. Muitos ignoram essa sensação, tratando-a como ansiedade ou apenas um pensamento aleatório. Mas e se for Deus? E se, naquele instante, o próprio Criador estiver batendo à porta do seu coração? O chamado divino não chega sempre como esperamos. Às vezes é um silêncio gritante em meio ao caos do seu dia. Às vezes é aquela lágrima solitária rolando sem motivo. Outras vezes é um sentimento que diz: volte, eu estou aqui. Deus não escolhe os sábios nem os perfeitos. Ele chama corações dispostos. Talvez você ache que não está preparado. Talvez pense que precisa melhorar primeiro, consertar sua vida antes de se aproximar dele. Mas essa é a maior mentira que o inimigo pode te contar. O chamado divino é para agora, para hoje. Deus quer te encontrar exatamente onde você está, com seus erros, suas dores, suas perguntas sem respostas. O maior erro é esperar o momento ideal, porque esse momento nunca virá. Sabe aquela situação que você não entende? Aquela dor que ninguém mais vê? Isso pode ser o sussurro de Deus dizendo: eu estou tentando falar com você. Pare, silencie por um instante. Reflita. Quantas vezes você pediu uma resposta nas suas orações? Quantas vezes desejou uma confirmação? E agora, quando a resposta está diante de você, será que vai ignorar novamente? Imagine sua vida como uma estrada. Em certo momento, você para diante de uma bifurcação. De um lado, o caminho conhecido, suas velhas escolhas, seus hábitos que te mantêm no mesmo lugar. Do outro, um caminho desconhecido, onde Deus te chama a seguir. Não há placas, nem garantias, apenas a promessa de que Ele estará contigo. A decisão é sua, o chamado foi feito, e a resposta, ela só pode vir do seu coração. A sensação de que algo fora de nós quer a nossa atenção. Há momentos em que o coração se inquieta sem explicação. Você já sentiu isso? Como se um peso invisível tocasse sua alma, puxando você para algo maior.
É aquela sensação estranha, quase inexplicável, de que existe uma presença te observando, aguardando o seu olhar, esperando a sua decisão. Mas não é medo, é um chamado, um convite silencioso que poucos percebem. Essa é a forma como Deus frequentemente age. Ele não invade, ele atrai. Muitos confundem essa inquietação espiritual com tristeza, ansiedade ou simplesmente um vazio emocional. Mas o que poucos sabem é que, muitas vezes, essa sensação é um recado direto do céu. Algo fora de você, Deus, quer a sua atenção. E Ele está te chamando há muito mais tempo do que você imagina. Cada insônia sem motivo, cada lágrima inesperada, cada pensamento que surge do nada, tudo isso pode ser um sinal de que Deus está se aproximando, esperando ser ouvido. Lembre-se, o chamado divino não grita, ele sussurra. E quem está distraído com as vozes do mundo dificilmente consegue ouvir. Por isso, essa inquietação em seu peito é mais do que um sentimento comum. É como se Deus estivesse batendo à porta do seu coração e perguntando: posso entrar? Mas só você pode girar a chave da decisão. Só você pode abrir essa porta. Quando você sente que algo fora de você está tentando chamar sua atenção, não fuja. Não preencha o silêncio com distrações. Em vez disso, aceite o convite para silenciar, refletir e conversar com Deus. Ele está ali, mais perto do que imagina. Ele está aguardando que você finalmente pare e perceba: não é a vida que está pesada. É o seu espírito sentindo falta do toque do Criador. O chamado divino costuma ser um sussurro no meio do caos. É curioso como esperamos que Deus fale conosco em meio à calmaria, não é? Pensamos que Ele só se revelará quando tudo estiver em paz, quando tivermos tempo livre e um coração disposto. Mas a verdade é outra. O chamado divino costuma chegar em meio ao caos, nos dias mais difíceis, na correria da rotina, no desespero que você acha que ninguém entende. O sussurro de Deus se mistura ao barulho da vida, justamente para te ensinar uma lição. Quem deseja ouvir precisa aprender a silenciar. Deus sabe quando a sua alma está mais vulnerável, quando as suas forças se esgotam e você começa a buscar algo além do que o mundo oferece. É aí, nesse momento de fragilidade, que Ele fala, mas não grita, Ele sussurra. Não porque quer dificultar, mas porque deseja intimidade. Um sussurro só pode ser ouvido de perto. E é isso que Deus quer, proximidade com você. Talvez agora mesmo você esteja esperando uma resposta clara, um sinal grandioso, um milagre visível. Mas preste atenção, o chamado divino já pode ter vindo no conselho de alguém, naquela música que tocou no momento certo, na palavra de um estranho que parecia saber exatamente o que você precisava ouvir. Esses pequenos detalhes não são coincidência, são a maneira delicada de Deus dizer: filho, eu estou aqui. O problema é que estamos acostumados ao barulho. A todo momento, preenchemos o silêncio com redes sociais, conversas vazias, distrações que nos afastam de nós mesmos. Por isso, o sussurro de Deus parece tão distante. Mas não é. Ele está falando. A questão é: você está ouvindo? Pense nos últimos dias. Quantas vezes algo dentro de você te pediu para parar e refletir, para se afastar um pouco do ruído? Não ignore mais esse sussurro. Porque às vezes, o que parece apenas um pensamento perdido no caos é, na verdade, o início da sua transformação. Deus quer conversar conosco hoje, não amanhã. Existe um perigo silencioso que muitos não percebem: o hábito de adiar a resposta a Deus. Amanhã eu oro. Quando eu tiver mais tempo, vou me aproximar. Assim que resolver essa situação, busco mais a Deus. Mas o amanhã é uma promessa que não existe. Deus quer conversar com você hoje, agora. Porque cada minuto que você adia se afasta mais da transformação que Ele deseja operar na sua vida. Muitas pessoas imaginam que Deus vai esperar pacientemente até estarmos prontos para ouvi-lo.
Mas a verdade é que Deus chama quando sabe que é o momento exato. E esse momento, mesmo que você não entenda, é agora. Talvez você esteja se sentindo fraco, confuso, cansado. E é justamente por isso que Ele está te chamando hoje. Deus não quer conversar com sua versão perfeita, mas com a sua versão real, ferida, perdida. Ele quer você exatamente como está. Já reparou como sua mente vive te convencendo a adiar decisões importantes? É o mecanismo da procrastinação espiritual. A ideia de que existe um depois mais favorável. Mas se Deus está chamando hoje, é porque existe algo que precisa mudar hoje, não amanhã. Cada oração adiada, cada reflexão ignorada, é uma oportunidade que pode não voltar. Lembre-se de algo fundamental. Portas espirituais se abrem e fecham em momentos específicos. A porta que Deus está abrindo agora talvez não esteja acessível no futuro. Por isso, não ignore o chamado atual. Cada palavra, cada inquietação, cada lágrima pode ser o início do diálogo que sua alma precisa. Então, respire fundo e entenda. Se você sente esse chamado, é porque Deus quer conversar. Hoje, não quando você for melhor, não quando se sentir preparado, mas agora. Responder a esse convite pode ser o primeiro passo da maior transformação da sua vida. A urgência da decisão. Quantas vezes você já disse a si mesmo, quando tudo estiver calmo, eu começo? Esse é um dos maiores enganos espirituais. Acreditar que o momento ideal ainda está por vir. Mas Deus te chama hoje porque Ele sabe o que você não sabe. O tempo é curto. A urgência da decisão não é um truque emocional, é uma verdade espiritual. A procrastinação espiritual não apenas atrasa a sua bênção, ela abre espaço para o desânimo, para a dúvida e para o esfriamento da fé. Toda vez que você adia um passo de fé, seu coração se torna mais pesado, o medo cresce, a dúvida se fortalece, e aquele chamado suave que antes tocava seu coração vai se tornando um eco distante. Por isso Deus insiste: filho, atenda hoje. Amanhã pode ser tarde. Talvez você pense, mas eu não sei como agir. E Deus responde: dê o primeiro passo, o restante eu farei. A fé nunca exige que você veja o caminho inteiro. Ela exige apenas o movimento inicial. Não existe hora certa quando o chamado é divino. A decisão precisa ser tomada mesmo em meio ao medo, às incertezas e à confusão. Não responder é por si só uma resposta, e deixar para depois é arriscar perder uma porta que está aberta agora. Pense naquelas oportunidades da sua vida que você deixou passar. Agora imagine que espiritualmente você esteja diante de uma nova chance. Só que desta vez, a decisão não afeta apenas sua rotina. Ela pode mudar seu destino eterno. A escolha entre responder ou não ao chamado de Deus pode determinar o rumo da sua alma. A urgência da decisão não significa agir desesperadamente, mas não adiar o que o seu espírito sabe que precisa fazer. O tempo de Deus não segue o nosso calendário. Quando Ele chama, é porque a hora certa chegou. E essa hora é agora. A necessidade de agir sem esperar o momento perfeito. Existe um erro que paralisa mais vidas do que você imagina. Esperar o momento perfeito para agir. Quantas vezes você já disse a si mesmo que precisa organizar a vida primeiro? Que precisa melhorar sua fé antes de atender ao chamado de Deus? Essa espera indefinida cria um ciclo destrutivo. Sabe por quê? Porque o momento ideal nunca chega. A vida sempre terá desafios. E Deus nunca pediu perfeição como pré-requisito. Ele pede movimento. Muitos imaginam que Deus vai agir apenas quando estiverem espiritualmente fortes. Mas, na verdade, é quando estamos fracos que o poder dele se manifesta. Deus age nas brechas, nas falhas, nas rachaduras da alma. Esperar estar preparado é apenas uma desculpa elegante para adiar a transformação. E quanto mais você adia, mais a fé esfria, mais a porta se fecha, mais o medo te paralisa.
O momento de agir não é amanhã, é agora, mesmo tremendo, mesmo sem entender direito, mesmo com dúvidas. É no passo incerto que Deus revela o caminho. A fé é justamente agir sem garantias. É confiar que Deus vai sustentar mesmo quando seus pés não encontram o chão. Não espere sentir-se pronto para obedecer ao chamado. Obedeça e o sentimento de segurança virá depois. Visualize sua vida como uma estrada. Você está num ponto onde Deus abre uma porta invisível. Se parar para analisar demais, a porta se fecha. Se pensar demais, o medo te convence a recuar. Mas se der o primeiro passo, ainda que sem entender, você atravessa. E do outro lado, Deus revela o que você só poderia ver após agir. Deus não exige uma vida organizada para agir. Ele age justamente na bagunça. Pare de esperar o cenário perfeito. Deus quer seu sim hoje, do jeito que você está. E se você confiar e se mover, Ele vai cuidar do restante. Adiar a fé enfraquece a coragem e fortalece as dúvidas. Adiar o passo de fé é como adiar a respiração. A cada segundo que passa, torna-se mais difícil voltar a respirar com naturalidade. Quando você adia, enfraquece. Não percebe de imediato, mas pouco a pouco seu espírito se esfria. O que antes era uma chama de coragem vira uma faísca. E o medo que você acreditava estar controlando cresce silenciosamente. A procrastinação espiritual não é inofensiva, ela é a semente da dúvida. Cada vez que você diz depois, está dando voz à insegurança. Está dizendo ao medo, você pode ficar mais um pouco. E quanto mais o medo permanece, mais ele convence você de que a fé é arriscada demais. É assim que vidas inteiras se perdem, esperando o tempo certo que nunca chega. Por isso Deus insiste tanto. Responda hoje, não adie. Se você sente aquele chamado interno, aquele toque do céu em seu coração, saiba que adiar é negar, mesmo sem perceber. A fé precisa ser alimentada, e a decisão é o alimento que a mantém viva. Enquanto você não age, sua fé não cresce. Enquanto você espera a coragem vir sozinha, ela se enfraquece. A coragem nasce do movimento, não da espera. Sabe aquela porta que você sabe que precisa atravessar? Enquanto você olha para ela sem se mover, sua mente cria justificativas, suas dúvidas crescem, suas forças se esgotam. Mas basta um passo, apenas um, para que Deus comece a agir. Fé não é ausência de medo, é ação apesar dele. Coragem não é ter segurança, é decidir mesmo sem ter. Adiar a fé hoje significa enfrentar mais dúvidas amanhã. E cada adiamento enfraquece não só sua coragem, mas sua conexão com Deus. Não permita que o tempo silencie sua alma. Decida hoje, mesmo tremendo, mesmo confuso, porque o agir de Deus começa no exato momento em que você diz: sim, Senhor, eis-me aqui. Responder ao chamado de Deus muda não só a vida, mas o destino. Responder ao chamado divino não é apenas uma mudança no seu dia ou no seu humor. É uma alteração profunda no curso da sua história. O sim que você dá a Deus hoje ecoa pela eternidade. Muita gente acredita que seguir a Deus vai transformar apenas algumas áreas da vida: relacionamentos, finanças, saúde. Mas a realidade é muito maior. Quando você responde ao chamado, Deus não muda apenas o cenário, Ele muda o seu destino. Cada pessoa nasce com um propósito, mas o propósito não se cumpre sozinho. Existe uma decisão humana que precisa ativá-lo. É como um mapa. Deus preparou a rota, mas o seu sim é a chave que coloca tudo em movimento. Quando você ignora o chamado, continua andando em círculos. Mas quando atende, mesmo sem entender completamente, o destino que Deus desenhou começa a se cumprir. E o que parecia impossível passa a ser o próximo passo. Responder a Deus é permitir que Ele assuma o volante da sua vida. Não significa ausência de lutas, mas certeza de direção. Sem Deus, você caminha sem mapa. Com Ele, até as tempestades têm propósito.
A sua decisão de hoje pode ser o divisor de águas entre viver uma vida comum ou experimentar o sobrenatural. Não pense pequeno. Deus não pensa. O plano dele para você é maior do que sua mente consegue visualizar agora. Talvez você esteja enfrentando dúvidas, mas se puder entender isso, o seu sim a Deus não apenas melhora a sua vida, ele redefine o seu futuro, abre portas que você nem sabia que existiam, reconstrói áreas da sua alma que você julgava perdidas. Permite que milagres aconteçam onde antes havia desespero. Um passo simples, uma decisão corajosa, e toda a rota da sua história se reposiciona sob as mãos do Criador. Deus chama o teu coração. Você já parou para pensar por que sente esse chamado? Porque, mesmo tentando fugir ou ignorar, algo dentro de você continua inquieto. Porque Deus está chamando o teu coração. E esse chamado não é coletivo, é pessoal, é seu. Deus não envia mensagens genéricas, ele fala diretamente à sua alma, usando a linguagem que só você consegue entender. Independente do seu passado, do que você errou ou das escolhas que te trouxeram até aqui, Deus te quer. Ele não olha suas falhas como o mundo olha. Ele vê um filho amado que apenas precisa ouvir. Muitas pessoas acham que tem que merecer o amor divino, mas Deus nunca disse isso. O chamado dele é incondicional. Não importa o tamanho do seu erro. Ele continua te chamando, porque o seu coração pertence a ele. Mas para ouvir esse chamado, você precisa fazer algo essencial: silenciar o mundo. Há muitas vozes ao seu redor dizendo quem você é, quem você deveria ser, o que você deveria fazer. Mas a única voz que importa é a de Deus, e ela fala no silêncio. Talvez seja por isso que, nos momentos de solidão, você sente algo diferente. Não é vazio, é oportunidade. Um espaço criado por Deus para que você finalmente o ouça. Deus não desiste de quem ama. Por isso o chamado continua ecoando. Você sente porque ele ainda está esperando. Ele ainda acredita na sua transformação. Mas o passo precisa ser seu. O toque no seu coração é divino. A resposta precisa ser humana. Então, silencie tudo agora. Respire fundo e ouça. Deus está chamando, e não qualquer parte sua. Ele quer o teu coração, quer a sua verdade, quer sua entrega, mesmo que imperfeita, mesmo que fragmentada. Porque ele sabe reconstruir o que o mundo quebrou. Cada pessoa tem uma missão, independentemente do passado. Você já acreditou que o seu passado te desqualifica? Que os erros que cometeu são grandes demais para Deus te usar? Se sim, entenda uma verdade libertadora. Cada pessoa tem uma missão, e o seu histórico não cancela o plano que Deus desenhou para você. Na verdade, as cicatrizes que você carrega podem se tornar justamente o caminho pelo qual outros serão curados. Deus não chama os perfeitos, Ele chama os dispostos. Ele não procura por um currículo limpo, mas por um coração sincero. A história está repleta de pessoas que, aos olhos humanos, eram improváveis. Davi foi um pastor rejeitado. Moisés, um fugitivo. Pedro, um pescador impulsivo. E ainda assim Deus os chamou. Por quê? Porque Deus vê o coração, não o passado. E Ele está olhando o seu agora. Sabe aquele erro que você esconde? Aquela falha que te envergonha? Deus conhece. E mesmo assim te chama. Porque Ele sabe que sua história não terminou. O que o mundo vê como fracasso, Deus vê como matéria-prima para milagres. Cada lágrima, cada arrependimento, cada tentativa frustrada, tudo pode ser transformado em testemunho. Mas para isso, você precisa aceitar o chamado. Precisa acreditar que sua missão existe, mesmo que hoje você não consiga enxergá-la. A missão que Deus tem para você não é algo pequeno. E não depende do que você foi, mas do que Ele pode fazer através de você. Imagine seu passado como uma estrada tortuosa. Deus não apaga da estrada. Ele constrói uma ponte sobre ela e usa suas experiências como degraus para alcançar outros corações.
Aceite, sua missão é real e Deus está esperando o seu sim. Não porque você merece, mas porque Ele ama usar os improváveis para realizar o impossível. Precisamos silenciar o mundo e abrir o coração para ouvir Deus. Você já percebeu como o mundo grita o tempo inteiro? São notificações no celular, opiniões de todos os lados, problemas que disputam espaço na sua mente. No meio desse barulho, a voz de Deus se perde. Não porque Ele parou de falar, mas porque nós paramos de escutar. É por isso que silenciar o mundo não é um luxo espiritual. É uma necessidade. Sem silêncio, não há revelação. Abrir o coração para ouvir Deus exige coragem. Não coragem para enfrentar inimigos externos, mas para se afastar das distrações internas. O mundo quer sua atenção o tempo todo, mas Deus só age onde encontra espaço. Se você quer ouvir a voz dele, precisa aprender a pausar. Precisa escolher conscientemente momentos de solidão, não como castigo, mas como reconexão. A oração não é apenas falar, é escutar. Talvez você esteja esperando uma resposta clara, um sinal, mas a resposta só virá no silêncio. Não no silêncio físico, mas naquele silêncio da alma, quando você deixa de tentar controlar tudo e simplesmente se rende à presença divina. Silenciar o mundo é uma disciplina espiritual. É colocar limites. É escolher não se ocupar tanto a ponto de sufocar a própria alma. Deus está falando agora. Só que você talvez esteja com o coração fechado, sufocado pelo excesso de ruídos. E quanto mais você ignora o chamado ao silêncio, mais distante Deus parece. Mas Ele nunca esteve longe. É você quem precisa se aproximar. E isso começa quando você diz: chega, agora eu vou escutar. Reserve um momento do seu dia, desligue o celular, saia da rotina, feche os olhos, respire e diga: fala, Senhor, teu servo ouve. Você vai se surpreender ao perceber que a voz de Deus sempre esteve ali, apenas esperando o seu silêncio. Momentos de solidão são oportunidades de conexão espiritual. Muita gente teme a solidão. Afinal, estar só costuma ser associado ao abandono, ao fracasso ou até mesmo ao castigo. Mas o que poucos percebem é que Deus muitas vezes nos permite momentos de solidão não para nos punir, mas para nos chamar mais perto dele. O silêncio ao seu redor não é ausência, é espaço criado para a intimidade. A solidão, aos olhos espirituais, é convite, não condenação. Quando estamos cercados por pessoas, tarefas e distrações, Deus se torna apenas mais uma voz na multidão. Mas nos momentos em que tudo silencia, o coração encontra espaço para ouvir o que realmente importa. Talvez seja por isso que os maiores encontros com Deus relatados na Bíblia aconteceram no deserto, na caverna ou na madrugada. Lugares e momentos de aparente isolamento, mas que na verdade eram espaços preparados para a revelação. Talvez você esteja atravessando uma fase assim: amigos distantes, portas fechadas, silêncio. Não veja isso como rejeição divina, veja como preparação. Quando Deus quer falar diretamente com você, Ele retira as distrações, não para te ferir, mas para te alinhar. Sua alma precisa de silêncio para se reconectar. Em momentos de solidão, converse mais com Deus, não apenas para pedir, mas para ouvir. Permita que essa fase te aproxime do Pai, em vez de afastar. Lembre-se, é no silêncio que o ouro é refinado. E a sua alma, mesmo sem perceber, está sendo trabalhada. Use essa oportunidade para se reconstruir espiritualmente. Cada lágrima que você derrama no silêncio é recolhida por Deus, e cada oração feita na solidão ecoa no céu. Não fuja desses momentos. Abrace-os, porque é justamente aí, onde o mundo se afasta, que o céu se aproxima. Sofrimento não é sinal de rejeição divina, mas convite à intimidade. É comum pensar que o sofrimento significa abandono. Quando as dores apertam, quando as lágrimas caem sem cessar, a mente sussurra: Deus te esqueceu.
Mas essa é uma mentira, uma das mais cruéis. Na realidade, o sofrimento é muitas vezes um convite, um chamado silencioso de Deus para um nível mais profundo de intimidade. Olhe para a sua vida. Nos momentos mais felizes, você buscou a Deus? Ou foi quando a dor apertou que você caiu de joelhos e clamou? A verdade é que o sofrimento nos desarma, e nesse estado vulnerável, Deus se aproxima, não porque Ele cause a dor, mas porque Ele sabe usá-la para nos reconectar ao propósito. Quando você chora e pergunta, onde está Deus? Saiba que Ele está mais perto do que nunca. Mas a dor, ao invés de ser um sinal da ausência dele, é o lembrete da presença. Um chamado para parar de lutar sozinho e começar a confiar. Toda lágrima que cai é um diálogo com o céu, e Deus recolhe cada uma delas. Pense em José no Egito, em Davi nas cavernas, em Jesus no Getsêmani. Todos enfrentaram a dor mais profunda, mas ali encontraram o abraço mais íntimo do Pai. Sua dor não é desperdício, é transformação disfarçada, é intimidade esperando por aceitação. Então, quando o sofrimento vier, não o veja como punição, veja como oportunidade. O convite está sendo feito. Deus está dizendo, filho, permita que eu caminhe contigo nessa dor. E quando você aceita, algo extraordinário acontece. A dor se torna escola, o choro, oração, e o sofrimento, uma ponte para uma conexão mais profunda com Deus. Deus está mais próximo justamente nas dores. Talvez você já tenha pensado, se Deus me ama, por que estou sofrendo assim? Essa é uma pergunta humana, compreensível, mas baseada numa percepção equivocada. O sofrimento não afasta Deus. Pelo contrário, é na dor que Ele se aproxima mais intensamente. O problema é que, cegos pelo sofrimento, raramente percebemos essa presença. Mas ela está lá, silenciosa, constante, pessoal. Deus conhece cada lágrima que você derramou, cada noite em que não conseguiu dormir, cada pensamento de desespero que invadiu sua mente. E em todos esses momentos, Ele estava ao seu lado, não observando de longe, mas sustentando você em silêncio. A presença divina na dor é real, mas exige algo: confiança. Quando tudo está bem, confiar é fácil, mas quando tudo desmorona, confiar se torna um ato de fé verdadeiro. Nos tempos difíceis, Deus não desaparece. Ele se esconde, como um pai que observa discretamente o filho tentando dar seus primeiros passos. Não porque quer ver sua queda, mas porque sabe que o crescimento exige esforço. No entanto, sempre pronto para segurar você antes da queda final. E muitas vezes, quando você sente que não suporta mais, é porque Ele já está te carregando. Cada sofrimento pode ser uma conversa íntima com Deus. Basta mudar a pergunta. Em vez de por que estou sofrendo, pergunte: o que o Senhor quer me ensinar através dessa dor? Essa mudança de perspectiva transforma desespero em aprendizado e permite que você perceba o abraço divino nas lágrimas. Deus está mais próximo agora do que quando você estava feliz. Ele está tocando a sua alma através dessa dor. E quando ela passar, porque ela passará, você entenderá que nunca esteve sozinho, nem por um segundo. A dor revela o amor e o consolo divinos. A maioria de nós enxerga a dor como uma inimiga, mas a verdade espiritual é outra. A dor é muitas vezes a ponte para descobrir o amor mais puro e o consolo mais real que existem, o de Deus. É justamente na dor que aprendemos a depender. Quando tudo vai bem, confiamos em nossa própria força, mas quando tudo desaba, reconhecemos a necessidade de algo maior. É nesse ponto que o amor de Deus se manifesta não como teoria, mas como presença real. O consolo divino não é ausência de problemas, é presença na crise, um alívio inexplicável em meio às lágrimas. Um descanso interior que surge mesmo quando tudo ao redor continua desmoronando. Esse consolo é uma experiência que palavras não explicam. Só quem vive, entende. E muitas vezes só se descobre esse abraço espiritual através da dor.
Deus não se alegra no seu sofrimento, mas Ele se alegra em estar contigo enquanto você sofre. Porque Ele sabe que mesmo que você não veja agora, essa fase está te moldando, está te transformando, está limpando seu coração de tudo o que impedia uma intimidade mais profunda com o Pai. Cada dor suportada junto dele é uma pedra retirada do caminho do seu propósito. E aqui está a revelação mais importante. Enquanto você sente dor, Deus sente junto. Ele não é um observador, é participante. Cada lágrima sua dói nele. Cada oração sufocada pela tristeza chega até o céu como um grito. E Deus responde, não sempre removendo a dor, mas sempre permanecendo ao seu lado até que ela cumpra seu propósito. O amor divino não é provado quando tudo vai bem. Ele se revela quando, mesmo na escuridão, você sente uma mão invisível segurando a sua alma. Essa é a essência do consolo divino, não uma promessa de evitar a dor, mas a certeza de que nunca, jamais você passará por ela sozinho. A resposta está em suas mãos. Agora você sabe, o chamado de Deus não é um eco distante, é um convite pessoal. Uma mensagem urgente batendo na porta do seu coração. A cada tópico que conversamos hoje, ficou claro que Deus não quer a sua perfeição. Ele quer o seu desejo sincero de mudar. E quer isso hoje, não amanhã. Talvez você esteja esperando o momento certo. Talvez sinta medo, insegurança ou pense que precisa estar forte para dar o primeiro passo. Mas Deus só precisa da sua decisão, da sua resposta. Ele já te chamou, já preparou a porta aberta, já traçou o caminho. Agora, o próximo movimento está nas suas mãos. Feche os olhos por um instante e pense. O que vai ser da sua vida se continuar adiando essa entrega? Quanto tempo mais você vai deixar o medo ditar seu destino? Cada segundo de hesitação pode significar portas fechadas, mas um simples sim pode destravar uma nova história. Lembre-se, responder ao chamado de Deus não significa entender tudo. Significa confiar, mesmo sem sentir-se pronto, mesmo sem ver o caminho completo. Apenas caminhe, apenas creia, porque o Deus que te chama também é o Deus que sustenta. E agora eu te convido. Escreva nos comentários a frase que será o seu compromisso hoje. Eu respondo ao chamado de Deus. Hoje, agora. Declare publicamente o seu sim. Marque esse momento na sua vida. Se essa mensagem tocou você, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Lembre-se, sua decisão pode mudar outra vida também. O tempo de Deus é hoje, e a resposta está nas suas mãos.